Olá, eu sou Bruna do Ministério Águias, esse é o nosso programa Vida com Deus. Nos vídeos anteriores, já faz um tempo que a gente não grava esses vídeos de meditação, mas quem acompanhou os vídeos anteriores lembra que nós estávamos meditando um pouco sobre o sofrimento humano, sobre a origem desse sofrimento, a origem do mal. Nós falamos um pouco também sobre a lei da semeadura e sobre como a aplicação dessa lei ela explica muito daquilo que nós passamos nesta vida, ela explica muitas situações que nós enfrentamos, ela explica que coisas que nós vivemos, situações dolorosas que nós vivemos podem ser resultado de colheita, de semeadura do nosso passado, pode ser resultado de coisas que fizemos, de decisões que tomamos no nosso passado. E no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade a esse tema e vamos falar um pouco sobre o agir de Deus em meio ao sofrimento. Nós entendemos já nos vídeos anteriores que Deus é um Pai de amor, que Deus não é a origem do mal, que não é Ele quem causa a nós o sofrimento, quem nos inflige sofrimento, mas Deus em sua bondade, em seu amor, em sua misericórdia, Ele faz com que nós, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, em momentos de provações, Ele nos faz extrair coisas boas desse momento, Ele nos faz extrair lições, Ele nos faz extrair crescimento. E a partir desse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esses propósitos, como Deus age em meio ao sofrimento, como Ele usa esses momentos, se nós estivermos com o coração sensível, com o coração aberto a Ele, como Ele usa esses momentos para nos abençoar, para nos fazer crescer, para nos fortalecer. Acompanhe este vídeo e fique conosco. Uma das formas de Deus agir em meio a situações difíceis, em meio às provações, durante um processo dolorido, um processo de sofrimento, de luto, de perda, é que Deus nos conduz a uma maior intimidade com Ele. Uma das formas de Ele agir durante esse tipo de situação, durante esses processos de sofrimento, de lutas, é que Ele nos conduz. Se nós estivermos abertos, se nós estivermos sensíveis à voz dEle, Ele nos conduz a uma maior intimidade com Ele. Nós temos na Bíblia o exemplo de Jó, nós temos ali no livro de Jó, o exemplo de um homem que perdeu tudo, que ele perdeu seus bens. Primeiro ele perdeu seus bens, depois ele perdeu todos os filhos, depois ele adoeceu gravemente, ele ficou sofrendo terrivelmente com a doença. E a história conta, quem já leu o livro de Jó, quem já ouviu falar, sabe que Jó, apesar daquele sofrimento todo, ele não amaldiçoou a Deus, ele não se maldisse, ele continuou glorificando a Deus, mesmo que as pessoas que estivessem ao seu redor, a sua esposa e outras pessoas viessem e dissessem: você ainda está glorificando esse Deus, você ainda adora esse Deus, apesar de todo esse sofrimento. E Jó, apesar daquele sofrimento, ele adorou, ele glorificou. Mas nós vemos também que na história de Jó, aquela luta que ele passou, aquela situação de perda, de grande tribulação, ela conduziu Jó a uma maior intimidade com o Criador, a uma maior intimidade com Deus. O próprio Jó admite isso quando ele diz, já no final do livro de Jó, capítulo 42, ele diz: meus ouvidos, tinham ouvido falar de ti, ou seja, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam, hoje eu conheço o Senhor face a face. Então Jó, ele compreendeu ali já no final da história dele, Durante o livro de Jó, ele faz várias perguntas a Deus, ele questiona a Deus, e já no final, nos últimos capítulos, a Bíblia mostra como Deus responde a Jó. E Jó, ele compreende que apesar dele ser um homem correto, um homem temente a Deus, um homem honesto, dizem que a Bíblia conta, que Jó era um homem íntegro naquela época, ele era o homem mais íntegro da sua época, mas apesar disso, ele ainda não conhecia Deus face a face, ele não conhecia Deus na intimidade que Deus quer que nós o conheçamos. E ele admite isso ao final do livro, ao final da sua história, ele admite isso e ele entende que todo aquele processo, todo aquele sofrimento, ele levou o Jó a buscar mais de Deus, a buscar ouvir a voz de Deus, a buscar conhecer a Deus de
perto e não apenas de ouvir falar, né? Mas buscar conhecer a vontade de Deus, buscar ter mais intimidade com Deus. Deus, ele quer se relacionar conosco como um pai se relaciona com o filho, né? E apesar de na época de Jó viveu no Antigo Testamento, né? Os historiadores contam que Jó foi contemporâneo de Abraão. Então Jó viveu numa época em que o pai ainda não havia se revelado desta forma como nós conhecemos hoje, né? Como alguém que é pai, que quer se relacionar conosco de forma pessoal. Mas a Jó, naquele momento, ele se revelou como esse Deus que deseja ter um relacionamento conosco. Então Jó, ele admite, Jó reconhece. E realmente é um dos propósitos de Deus no meio do sofrimento, né? Não foi Deus que causou todo aquele sofrimento a Jó, não foi Deus que tirou os filhos de Jó, não foi Deus que tirou os bens de Jó, que destruiu todas as propriedades de Jó, mas nós vemos, né, pela história, logo no início do livro de Jó, nós vemos que foi Satanás quem fez aquilo com Jó, o diabo que feriu a Jó. Mas apesar de não ter sido Deus não provocou aquilo, Deus, ele usou aquele momento, né? Jó estava sensível à voz dele, Deus usou aquele momento para falar com Jó. Deus usou aquele momento para tocar no coração de Jó, para que ele quisesse, buscasse respostas e buscasse ter mais intimidade com Deus, com ele. E assim aconteceu. Então, nós somos como vasos nas mãos do Senhor, né? E nós, como vasos, nós precisamos ser moldados. E às vezes, para que nós sejamos moldados, nós precisamos ser quebrados. Nem sempre nós somos maleáveis, nem sempre nós somos moldáveis. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados mesmo. Quebrados, quebrantados. Nós precisamos enfrentar lutas, nós precisamos enfrentar situações adversas para que nós estejamos sensíveis à voz de Deus. Porque enquanto nós estamos vivendo a nossa vida sem enfrentar lutas, sem enfrentar decepções, sem enfrentar frustrações, normalmente nós vamos seguir aquilo que as nossas vontades determinam. Então nós vamos seguir a nossa vida, fazendo aquilo que é a nossa vontade. Via de regra, quando nossa vida está em perfeito andamento, sem nada de mal nos atingir, sem nenhuma aflição, sem nenhuma adversidade, dificilmente nós estamos com o coração inclinado ao Senhor. E às vezes é necessário esse quebrantamento, às vezes é necessário que sejamos quebrados, para que nós possamos ser refeitos pelo Senhor, para que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor. Às vezes é necessário uma dor muito profunda para que o nosso coração esteja aberto, quieto, né? Para que nós nos aquietemos para ouvir a voz do Senhor. Na corrida do nosso dia a dia, nossa rotina é muito corrida e nós estamos o tempo todo buscando alguma coisa, buscando trabalhar, buscando conseguir o sustento, às vezes buscando conseguir uma promoção no trabalho, buscando conseguir fama ou qualquer outra coisa que tome a nossa atenção, e às vezes essas coisas elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. E quando vem um sofrimento, quando vem uma dor, quando vem uma perda, quando vem algo que mexe com a nossa estrutura, isso faz com que a gente se aquiete e a gente pare. E quando a gente para, a gente se aquieta, se a gente estiver com o coração sensível, se a gente parar para ouvir ao Senhor, Ele vai falar conosco, Ele vai se revelar a nós, não porque Ele deseja, Ele tem o prazer de nos ver sofrer de jeito nenhum, mas Ele sempre quis se revelar a nós, Ele quer falar conosco, Deus deseja se relacionar conosco todos os dias, mas nós não paramos para isso, nós não paramos para estabelecer um relacionamento com Ele, nós não priorizamos esse relacionamento com Ele. E quando a gente para diante de uma dor, diante de uma aflição, quando a gente se prostra diante dEle, Ele vai falar. Ele sempre falou, só que a gente não parava para ouvir. Então, nesses momentos, a gente acaba parando e ouvindo a voz de Deus. E eu digo a você, não espere ser quebrado, né? Não espere ser quebrado, quebrantado, moído, para buscar mais de Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar, busque a Deus enquanto é tempo, busque fazer a vontade de Deus, priorize a Deus, priorize o reino de Deus e a sua justiça, priorize a Deus, né? Busque ter um relacionamento com Deus, busque entender a vontade dEle para a sua vida, esteja atento à direção do Espírito Santo, aquilo que Deus quer que você faça, priorize a vontade de Deus na sua vida, não espere ser quebrado. Eu já passei por um quebrantamento muito forte e é doído, é sofrido, é dolorido. Deus usou esse momento para me fazer crescer, para me fazer amadurecer, para me fazer prosseguir na minha caminhada com Ele, para me fazer buscar Ele face a face, para me fazer buscar compreender a vontade dEle, estar mais sensível à voz do Espírito Santo.
Mas se você puder buscar isso sem ser quebrado, você vai poupar muito sofrimento, né? Você vai ser poupado de muito sofrimento. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar, né? O livro de Isaías tem um texto que eu vou ler aqui, Isaías 55, nos versículos 6 e 7, que diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. E se você está enfrentando alguma situação difícil, alguma situação de dor, alguma situação de angústia, de sofrimento, não permita que este sofrimento te paralise, não permita que esse sofrimento te afaste do seu Criador, te afaste do Pai. Né? Por vezes, durante o sofrimento, nós ficamos paralisados, nós não conseguimos orar. Em situações da minha vida, de muito sofrimento, eu passei por períodos que eu não conseguia nem orar. Eu não conseguia falar com Deus, eu só chorava. E às vezes a gente está nessa situação de não conseguir nem chorar, nem orar, a gente só chora. Mas eu desafio você aqui, se você está passando por um momento de aflição, por um momento de dificuldade, de dor, de perda, de doença, alguma enfermidade grave em você ou na sua família, não permita que este sofrimento, que esta luta te afaste do Senhor ou te faça murmurar. Não permita que este momento de dor te faça murmurar ou ficar com o coração fechado para Deus, porque Ele quer falar com você, Ele quer se revelar a você. E muitas vezes é nesses momentos em que nós estamos mais sensíveis, né? Aproveite este momento para buscar o Senhor. Aproveite este momento e permita que Deus trabalhe em seu coração, permita o trabalhar de Deus na sua vida, no seu caráter, neste momento. E você pode se perguntar, mas como? Eu estou sofrendo muito, eu não tenho condições de continuar minha caminhada de fé, eu não tenho condições de orar, eu não tenho condições de buscar a Deus, eu não consigo abrir minha boca para louvar, para glorificar a Deus, eu não consigo continuar. A dor é muito grande, a dor é muito profunda e eu não consigo, simplesmente eu não consigo. Se você estiver se sentindo assim, saiba que eu já me senti dessa forma. E eu gostaria de ler para você uma passagem bíblica que, quando eu li, meus olhos abriram para entender a verdade que estava nessa passagem. A minha visão sobre o sofrimento e sobre aquilo que eu posso fazer durante esse processo mudou muito. Eu vou ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Esse texto fala das últimas horas de Jesus, né? Os últimos momentos dele antes de ser entregue para morrer por toda a humanidade. E aqui fala de como Jesus estava se sentindo naquele momento. O texto diz o seguinte: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vamos parar um pouco aqui nessa passagem, depois eu vou ler o restante do texto. Vejam como Jesus estava se sentindo nesse momento. Percebam que ele fala do seu próprio sentimento nesse momento. Ele diz que a alma dele estava profundamente triste, numa tristeza mortal, ou seja, a alma de Jesus nesse momento doía tanto que chegava a parecer uma dor de morte. Ele queria morrer por causa daquela tristeza. Ele estava profundamente abalado porque Jesus é Deus e ele sabia o que ele enfrentaria nas próximas horas. Ele sabia que ele seria humilhado, que ele seria açoitado, que ele teria uma morte dolorosa, uma morte terrível, inocente. Ele não tinha pecado algum, ele não era culpado, mas ele morreria. Ele carregaria sobre seus ombros o fardo do pecado de toda a humanidade, o meu e o seu pecado. E veja que ele estava se sentindo profundamente abalado. Quando eu li essa passagem, eu vi, meu Deus, Jesus, que é Deus, que é perfeito, que é santo, que é rei. Jesus, ele se sentiu triste, ele se sentiu angustiado, ele se sentiu profundamente abatido neste momento. E é assim que às vezes nós nos sentimos quando as situações adversas vêm, quando as dores nos pegam de surpresa, quando as situações difíceis nos encontram, quando o desemprego que assola a sua família e de repente você está marido desempregado, a esposa desempregada e você não sabe mais o que fazer, ou uma situação de enfermidade grave na sua família.
ou uma situação de dor, de perda de algum familiar, de luto pela perda de alguém querido, ou uma situação mesmo de aflição, uma perseguição, você está se sentindo perseguido, você está sendo afligido, você está sendo humilhado, uma situação de repente de agressão no lar, de violência domiciliar, de violência doméstica. Eu não sei o que é que você está enfrentando, mas às vezes essas situações fazem com que a gente se sinta profundamente abatido. E aqui Jesus, em sua humanidade, ele se sentiu abatido. E eu me identifico aqui com Jesus, eu creio que ele se identifica conosco quando nós estamos passando por momentos difíceis, né? E nós vemos que o lado divino de Jesus, ele estava pronto. Jesus era Deus, o lado divino de Jesus, ele estava pronto. Mas o Cristo, que é homem, que era homem, se angustiou. E para vencer essa angústia, para vencer a dificuldade, para vencer a tristeza que ele estava enfrentando, vamos ver o que é que o texto nos diz, o que foi que Jesus fez para vencer aquela dificuldade, aquela barreira que o impedia de continuar na sua missão, de prosseguir. Nós vemos aqui, na continuação da passagem, nós observamos que Jesus se retira para orar 3 vezes e por 2 vezes ele pede ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade que seja feita. Jesus, ele volta para ver como os discípulos estão e ele encontra os discípulos dormindo, né? Quem já leu essa passagem sabe. Jesus, ele encontra os seus discípulos dormindo e quando ele os encontra, ele os repreende porque eles estavam dormindo, eles mandam eles vigiarem e orarem. E Jesus volta e quando ele ora novamente, ele diz a mesma coisa: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus ora por 2 vezes ao Pai, pedindo que, se possível, Deus tirasse dele aquele sofrimento e afastasse dele aquela missão que ele ia cumprir. E quando Jesus volta pela 3ª vez, a gente vê nessa passagem que Jesus retorna com uma outra atitude. Jesus diz assim: Eis que é chegada a hora. Isso é o versículo 45 e 46. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus volta depois do seu 3º período de oração com uma outra atitude, com uma outra postura. E o que é que eu aprendo aqui com Jesus? Que nos meus momentos de dor, nos meus momentos de aflição, quando a tristeza estiver abalando minha alma de uma forma profunda, como estava abalando aqui Jesus, eu tenho que me derramar na presença do Pai. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a face de Deus, porque foi isso que Jesus fez. Então, se Jesus, que é Deus, precisou buscar a face do Pai, precisou clamar ao Pai para que afastasse dele aquele sofrimento ou para que o fizesse ter condições de enfrentar aquele sofrimento, se Jesus precisou, meus irmãos, eu e você não podemos enfrentar nossas dores sozinhos. Nós não podemos enfrentar as nossas aflições sozinhos no nosso quarto, trancado, sem falar com ninguém, sem falar com Deus, remoendo essa dor, deixando essa dor virar algo ainda maior no nosso coração. Não permita que as dores, de repente uma depressão, uma angústia, uma síndrome do pânico, não sei qual é a dor que você está enfrentando, mas não permita que isso desça ao seu coração de forma que tome conta da sua vida. Mas clame a Deus, aprenda com Jesus. Jesus aqui, ele precisou clamar ao Pai. Ele foi por 2 vezes, pediu ao Pai que afastasse dele aquele sofrimento. Mas quando ele volta, depois de um 3º momento de oração, ele volta ousado, ele volta fortalecido, ele volta pronto para enfrentar o sofrimento que ele sabia que iria vir. Então, se você está passando por sofrimento, por dificuldade, durante este momento, busque a Deus, busque a Deus. Essas provações que nós enfrentamos, nós podemos passar por provações tremendas nessa vida, não sei o que você está enfrentando, mas são muitas as aflições do justo, diz ali no Salmo, o salmista fala, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor as livra, o livra de todas, né? No Salmo 34 diz isso, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Então, a própria palavra de Deus já nos alerta que nós teríamos aflições, né? O próprio Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, neste mundo nós temos aflições, mas nós não podemos sucumbir, nem desistir da nossa fé em razão dessas aflições. Nós temos que manter a nossa conexão com o Pai. Então, esse é o segredo que Jesus nos ensina aqui.
Isso é o que Jesus nos ensina. Se você está com a alma abatida, se você está sofrendo, se você está angustiado, não fique alimentando essa dor, não fique alimentando a sua depressão, não fique alimentando o seu sofrimento, mas busque a Deus, busque a conexão com o Pai. É nele que você vai achar ânimo, é nele que você vai achar alegria, é nele que você vai achar respostas para algumas perguntas que você pode ter diante da sua situação difícil. Derrame-se na presença de Deus, busque a presença do Pai, deixe que Ele trabalhe no seu coração em meio a essas dores, diga a Ele como você se sente. Com Deus você não precisa usar máscaras. Às vezes, diante de algum sofrimento, um pai de família está passando por uma necessidade, uma dificuldade financeira e ele se fecha, ele tem dificuldade em expor aquele sofrimento dele, aquela situação de impotência, de incapacidade, às vezes diante da esposa, diante dos filhos, diante dos amigos. Mas se você está passando por essa situação de desemprego, de crise financeira e se você não se sente à vontade para expor isso a outras pessoas, derrame-se na presença de Deus, diga a Ele como você se sente. Você pode ser um homem feito, mas você, diante de Deus, você é filho, então derrame-se na presença do Pai. Busque a Ele, busque a presença dEle, busque entender a vontade dEle. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você. Ele vai aproveitar esses momentos. Agora, se você, durante o seu processo de sofrimento, durante o seu processo de crise financeira, de depressão, de luto, se você usa esse momento apenas para se fechar e cada vez mais ficar sem se comunicar com ninguém, sem falar com Deus e você ficar alimentando essa dor, ou você ficar passando o tempo com outras coisas, não, vou passar o tempo fazendo outras coisas para esquecer, então eu vou aqui. Tem pessoas que passam esse tempo e querem afogar suas mágoas na bebida, nos vícios. Tem pessoas que passam o tempo, tomam remédios para dormir porque querem que aquele tempo passe, elas não querem viver, elas não querem ter que enfrentar as dificuldades, então elas tomam remédios para dormir, né? Pessoas que às vezes não têm nenhuma indicação médica para isso, mas que tomam algum tipo de medicação porque elas querem dormir para fugir dos problemas. Ou às vezes você se derrama em séries de TV, ou em filmes, ou em qualquer outra coisa, apenas para esquecer. Eu digo isso porque durante um tempo da minha vida, durante um processo de sofrimento, até que eu entendesse que eu precisava buscar a voz de Deus, eu acabava matando o meu tempo com outras coisas que não eram buscar a Deus. Então, eu assistia muita TV, eu ficava ali porque eu queria preencher a minha mente com alguma outra coisa que me fizesse esquecer da minha dor. Mas aquilo não trouxe respostas para as minhas dúvidas, aquilo não trouxe alívio para as minhas dores, eu continuava sofrendo. Eu só vim sentir alívio e entregar o meu fardo, né? Sentir aliviar aquele fardo que eu estava levando, quando eu de fato decidi me derramar na presença de Deus. Então eu convido você hoje, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei qual é a dor, e eu não sei, mas Deus sabe, e eu convido você a se derramar na presença dEle, a buscar Ele em primeiro lugar. Gaste tempo, se você está desempregado ou com alguma enfermidade que tem impossibilidade de trabalhar, de repente você está em casa porque está de atestado médico e está de licença médica e não pode trabalhar por causa de alguma enfermidade grave. Eu não sei se é desemprego ou se é alguma doença que está te afastando da sua vida no trabalho, da sua profissão, da sua vida profissional. Mas aproveite esse tempo, não gaste esse tempo com bobagem, não gaste esse tempo com as coisas que o mundo tem a oferecer. Gaste esse tempo na presença de Deus, busque a palavra dEle. Por vezes, a palavra dEle vai falar com você quando menos você esperar. Às vezes eu estava em momentos de leitura bíblica ali, durante meu período de luto, durante meu período de sofrimento. E eu estava lendo a Bíblia despretensiosamente, apenas seguindo o meu plano de leitura bíblica, e a palavra saltava aos meus olhos como se fosse Deus falando comigo. Então aproveite este momento, não perca tempo, busque a Deus durante o sofrimento, né? Buscar a Deus durante esse período de sofrimento não quer dizer que você não vai mais sofrer. Também você não tem mais que fingir que não está sofrendo ou dizer, não, eu estou buscando a Deus, não vou mais sofrer. Ou você não precisa esperar que essa busca por Deus, que essa entrega dos seus problemas a Deus, vão fazer com que eles desapareçam simplesmente. Mas eu tenho certeza, a sua carga vai ser aliviada. É porque Jesus diz, vinde a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. E Jesus, Ele tem esse alívio para você, Ele tem esse alívio, Ele tem descanso para mim e para você.
Então não é que você vai simplesmente esquecer a sua dor, não é que simplesmente a situação de desemprego vai cessar, não é que simplesmente a sua depressão vai sumir de uma hora para outra, uma situação difícil, uma enfermidade vai ser curada de uma hora para outra. Pode acontecer porque Deus cura e Ele sara, e Ele restitui, e Ele faz coisas de forma sobrenatural. Mas por vezes Deus quer de nós que nós demos passos de fé. Deus quer que nós nos levantemos e que comecemos a caminhar novamente com Ele. E à medida que nós vamos dando esses passos de fé, a nossa dor vai sendo curada, a nossa dor vai sendo sarada e nós vamos sendo restaurados. E Ele vai mudar a nossa história, Ele muda a nossa história. Então esse vídeo de hoje foi para te dizer que você precisa derramar diante de Deus os seus problemas, que você precisa aproveitar os momentos de dificuldade para buscar maior intimidade com Deus. Você precisa buscar esses períodos de aflição para buscar conhecer mais a Deus, entender o que Ele quer para Ele. O que Ele quer para você. Você precisa buscar aproveitar esses momentos de dificuldade, de luta, para entender, Senhor, o que é que o Senhor quer para mim? O que é que eu tenho que aprender com esse processo? Tem algo que o Senhor quer revelar a mim? E busque. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, seja através da palavra dEle, seja através do Espírito Santo que ministra ao seu coração quando você está nos momentos de quietude. Experimente fazer isso. E se você já passou alguma situação difícil ou está passando e esse momento serviu ou tem servido para você se aproximar mais de Deus, deixa aqui nos comentários, conta um pouco da sua história, deixa o seu testemunho, né? Edifique outras vidas através da sua história. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo abençoou a sua vida, se esse vídeo edificou você, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos, na sua igreja e faça com que esse vídeo alcance pessoas que também precisam despertar para essa busca a Deus, né? Precisam despertar para essa busca a uma maior intimidade com Deus. Que o Senhor abençoe você, que você seja repleto da graça de Deus, que o Espírito Santo fale grandemente com você. Que o Senhor esteja com você nesta semana, que Deus te abençoe e fique aqui conosco, acompanhe os vídeos do Ministério Águas, acompanhe os próximos vídeos. Eu continuarei falando sobre isso, sobre o agir de Deus em meu sofrimento. Nos próximos vídeos continuarei falando sobre isso. Espero que você tenha gostado, que você nos acompanhe e que o Senhor esteja com você. Deus te abençoe e até a próxima.